Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a resolução de exercício de direito administrativo para ajudar vocês na preparação para o concurso do Detran de Distrito Federal. Certamente aí vai ser um concurso bastante competitivo, nós vamos ter várias pessoas concorrendo aos cargos e você precisa estar se preparando, ok? Vou resolver questões com vocês aqui do que será provavelmente a banca organizadora IBFC. Então nós vamos fazer uma questão de direito administrativo, especificamente da banca IBFC, que é uma banca que tradicionalmente faz questões de múltipla escolha, e a gente vai treinando, aprimorando aí a nossa metodologia de resolução de questões para que na ocasião da prova você não seja surpreendido. Tá ok? Vamos começar? De olho na telinha. Ato administrativo é o ato jurídico típico do direito administrativo, diferenciando-se das demais categorias de atos por ser peculiar ao regime jurídico, né? Especificamente aqui o regime jurídico permite que o interesse público se sobreponha ao interesse do particular, é o que a gente chama de supremacia do interesse público, é um princípio do regime jurídico administrativo. Muito bem. Sobre isso, cuidado aqui, ó, ele pede para marcar a incorreta. Letra A. A imperatividade tem como sinônimo a coercibilidade, sendo o atributo do ato administrativo que impõe a obrigatória submissão ao ato praticado de todos que se encontrem em seu círculo de incidência. Aqui nós temos um item correto. Item correto. Primeiro de tudo, atente para a expressão coercibilidade. De fato, existem autores que defendem que nem haveria de fato uma significativa diferença entre imperatividade e coercibilidade, na medida que a imperatividade é a sobreposição do interesse público ao particular e para que isso se verifique é necessária a coercibilidade, seja direta ou indireta. Então, não haveria em si uma necessidade de criar uma distinção entre imperatividade e coercibilidade, muito embora devo adverti-los que normalmente a coercibilidade é um atributo doutrinariamente correlacionado ao poder de polícia. Tá ok? Então, quanto a isso, não há problema nenhum. Ele descreveu de fato que é a imperatividade, a sobreposição do interesse público ao particular, lembrando que é um atributo que está circunscrito aos atos de império e não se manifesta nos atos de gestão e nem nos atos de expediente. Fechado? Vamos para a próxima. Letra B. A tipicidade proíbe a administração pública de praticar atos atípicos ou inominados. Correto. Correto. Tipicidade é o seguinte: toda manifestação de vontade da administração pública busca determinada finalidade, um fim, um resultado. E aí o que diz a tipicidade? É que todo resultado, toda finalidade a ser alcançada pela administração pública tem que corresponder a um ato administrativo previamente tipificado em lei. A de Pedro, então, nos ensina que todo ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas na lei, aptas à produção de efeitos jurídicos. Um exemplo bem prático, usando da Lei 812, artigo 36, a remoção do servidor público é possível que seja de ofício, isto é, independente da solicitação do servidor. Aqui nós temos a imposição do poder público, dado o poder hierárquico que existe entre ela e os seus subordinados, a autoridade superior e seus subordinados. E aí que está o ponto. A lei diz que a remoção, artigo 36, é o deslocamento do servidor, portanto, da sua lotação, dentro do mesmo quadro, na mesma sede ou para outra sede, mas enfatizo dentro do mesmo quadro. Quer dizer isso? A administração pública, quando remove a figura jurídica previamente estabelecida para esse ato, é o deslocamento do servidor no quadro. Ele não pode ser, por exemplo, deslocado para outro quadro, sob pena de violar a figura definida apta à produção de efeitos jurídicos, como disse, figura previamente definida na lei, que é a circunscrição da remoção ao mesmo quadro do órgão. Então, a título de exemplo, o servidor pode ser removido dentro da Polícia Federal, ou o servidor público pode ser removido dentro do INSS, ou o servidor público pode ser removido dentro do Ministério Público da União, por aí adiante, tá? Então, fique claro, a remoção é um exemplo de ato administrativo com tipificação legal de estar circunscrito ao deslocamento de lotação dentro do mesmo quadro, a tipicidade. Perfeito? Agora, uma parte interessante, finalzinho da questão diz assim: grado da tipicidade. A tipicidade é vedada a prática de atos inominados. Por exemplo, volta nesse caso. Se eu determino a remoção de um servidor para outro quadro, viola a figura previamente estabelecida em lei apta à produção de resultados jurídicos, não é? Que é o quê? A remoção tem que se dar no mesmo quadro, correto? Essa é a exigência, esse é o requisito. Essa é a figura previamente estabelecida em lei, perfeito? Então, nesse caso, não é remoção, porque a remoção, para que aconteça, tem que ser no mesmo quadro. Que ato é esse, então, Rafael? É um ato inominado, é um ato sem tipificação. Legal. Ele é um ato ilegal, porque não há tipicidade legal, então ele é ilegal.
Tá? Mas aí a frase fica assim: o atributo da tipicidade dos atos impede, veda a prática de atos inominados. Qual é o resultado disso? Nos gera confiança de que a administração pública, quando praticar um ato de caráter unilateral e impositivo, ela vai se circunscrever justamente aos elementos jurídicos previamente estabelecidos na lei aptos à produção de resultados. Fechado? Bacana, item correto. Letra C. O fechamento de um restaurante pela vigilância sanitária é um exemplo de auto-executoriedade, uma vez que dispensa autorização judicial. Correto. A auto-executoriedade é justamente a desnecessidade do ato administrativo para fins de execução depender de uma decisão judicial. Perfeito? Claro que nem todos os atos apresentam esse atributo, nem aqui está falando disso, estou falando da regra, item correto. Letra D. O atributo da exigibilidade é o ato, ou melhor, o atributo da exigibilidade é o ato administrativo que tem a capacidade de criar unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência destes. Errado. Isso aqui é imperatividade e a redação da questão está péssima, né? Até me enrolei na hora da leitura. Imperatividade. Vou botar aqui embaixo, não sei porque eu coloquei em cima. Agora sim, imperatividade. O que acontece? A imperatividade substituindo é o atributo segundo o qual o ato tem a capacidade de criar unilateralmente obrigações aos particulares, dependente da anuência destes. Tá? Exigibilidade não tem nada a ver. A exigibilidade é um subtipo da auto-executoriedade. Significa que a administração pública, ela, por meios indiretos e coercitivos, impõe ao particular que se submeta ao interesse público, exigindo dele um comportamento. O exemplo clássico é a execução de multa. A execução de multa, ela não é possível pela via administrativa, né? Ela terá de ser pela via judicial. Então, o que a administração pública faz até que isso se verifique, até que essa situação de execução judicial aconteça, até porque é muito transtorno para o Estado, é oneroso para o Estado, né? Então, até que haja necessidade de execução judicial, o que a administração pública faz? Por exemplo, o Detran. É simples, ele não libera o licenciamento do veículo para aquele ano enquanto você não pagar a multa. Repetindo, ele não libera o licenciamento do veículo enquanto você não pagar a multa. Por que ele faz isso? Para exigir de você a postura de pagar a multa. Esse é o meio indireto, não consentir o licenciamento do veículo. É o meio administrativo, meio coercitivo indireto, que cobra de você a postura. Por que ele é indireto? Porque a administração não faz, ela não paga por você, ela não executa os seus bens, ela não penhora bens. Ela exige que você pague. Isso é exigibilidade, é um subatributo da auto-executoriedade, segundo Bandeira de Mello. Perfeito? Então não tem absolutamente nada a ver com o comando da questão. Aqui nós estamos tratando da imperatividade. Esse é o erro da questão, inclusive, esse é o gabarito, né? Resposta letra D, já que ele pede a questão errada. Em letra E, o atributo da presunção de legitimidade significa que o ato administrativo é considerado válido até que se prove o contrário. Correto, né? Item correto, é isso mesmo. Os atos administrativos presumem-se em conformidade com a lei e o direito até que se prove o contrário, tratando-se, pois, de uma presunção relativa. Olha na telinha aí o materialzinho que eu preparei para você fazer um print. Dá uma lidinha antes da prova, tá? Faz o print da tela, faça suas revisões. Eu sistematizei os 4 atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, veracidade, a auto-executoriedade, a imperatividade e a tipicidade. Espero que tenha gostado. Nos veremos nos próximos vídeos. Me siga no Instagram, que eu estarei divulgando quando postar aqui no YouTube, nosso canal. Um abraço.